Boa noite, pessoal. Quero dar minhas boas-vindas, porque a gente quer muito a resposta de vocês, né? Temos a alegria de poder conversar com vocês hoje sobre um assunto nobre, necessário e, por que não dizer, vital, né? Vital. Gente, não é só os homens da igreja não, tá? Convide gente que você conhece do seu trabalho. Diga, não é uma palestra com fundo religioso. Às vezes a pessoa não gosta de religião, mas vai falar de saúde, todo mundo quer ouvir, né? É um assunto que interessa a todos os homens, não só ao homem religioso, né? Evite, como eu disse, não pise na bola, José, evitando a apostasia, né? Como é que eu evito, né? O que é esse tema aí? O irmão Múcio até questionou lá no grupo, né? Assim, por que apostasia, né? Não seria apostasia o termo? Sim, o termo é apostasia, de fato. O irmão Múcio acertou assim na lata, em cheio. Tem a ver, né? O que é apostasia? É desvio da fé ou troca de religião, mudança de igreja, mudança religiosa, né? Mudança de religião. Mas pode ser também, o termo bíblico lá usado, se refere àqueles que apostataram da fé, ou seja, aqueles que se desviaram da fé, aqueles que não têm mais função religiosa. E eu fiz esse embaralhado aí, porque a letra A costuma negar tudo, né? Então, na cultura greco-latina, quando você... anormal é uma coisa que não é normal. Você coloca o A na frente da palavra e você nega o sentido dela. E por isso você está vendo aí esse termo aí, apostasia, significa um homem sem próstata, né? Se eu fosse lançar um dicionário, já acrescentaria o termo apostasia, um mix de próstata com apostasia, ou seja, se me retirarem a próstata, querido, se eu ficar sem ela, eu sou um homem aprostatado, né? Portanto, sem função prostática, né? A próstata perderá sua função, no meu caso, se isso acontecer comigo, né? Eu espero que não, né? Espero em Deus que não. A próstata tem muitas funções, querido, nós vamos falar muito sobre elas hoje aqui. Prestem bem atenção, homens, porque a coisa é muito séria. Apesar, eu brinco bastante, né? Já teve um aluno uma vez que não entendeu uma brincadeira que eu fiz aí, mas eu costumo brincar, mas se você prestar atenção até o fim, você vai ver que eu faço a brincadeira, é como se você desse o tapa e soprasse, né? Porque a coisa é séria. Então, como eu dizia, as mulheres se cuidam mais, por isso elas têm saúde, né? Homem, quando vê, o problema já está lá, ele não tem mais tempo de cuidar, né? Por quê? Porque ele não está fazendo uma avaliação constante, permanente. Bom, vamos aqui o que é próstata, né? Vamos começar por aí, né? Eu acho que a ideia é essa, é discutir exatamente o que é isso, sobre o que nós estamos falando hoje. Próstata, como você vê aqui eu não consigo aqui, gente, seria muito bom se eu tivesse, se o software aqui tivesse um recurso de apontar. Mas você está vendo na sua lateral direita do slide aí, a bexiga está nomeado aí, né? Na figura está a bexiga. Ao lado aqui você tem a próstata, logo abaixo da bexiga você tem a próstata. Isso é um corte, gente. Isso é um corte frontal, tá? Isso é um corte frontal. Nós estamos olhando a bexiga e a próstata de frente, mas cortada, como se fosse uma laranja partida ao meio e você olhando dentro da laranja. De fato, a próstata, inclusive, parece mesmo uma laranja, né? Se você olhar aí, por exemplo, na sua direita, do meio da próstata, bem do meinho dela, sai uma coisa que parece um ramo, parece uma folha, não é? Nesse desenho aí lembra uma folha. Isso é a vesícula seminal. O líquido seminal sai daqui, é produzido pela próstata e sai daqui, né? Ele é despejado aqui no canal da uretra.
E se você olhar, se isso aqui tivesse fechadinho, você ia ver que ele abraça literalmente a uretra. A uretra sai da bexiga, a uretra é por onde sai o seu xixi, né? E ela abraça literalmente a uretra. E como funciona isso? Veja, aqui a gente já tem um corte lateral. Veja que aqui muda a figura. Aqui, se você olhar lá em cima, a bexiga, né? Aí veja que, ó, de novo, a uretra desce pelo meio da próstata. Aqui você tem uma visão mais elaborada, né? Aqui, ó, se você olhar por trás da bexiga aqui, ó, a vesícula seminal sobe como se abraçasse a bexiga, como se estivesse colado nela. Veja que em ângulos diferentes a gente consegue ter uma visão mais própria de como funciona internamente aqui os nossos órgãos. Bom, na lateral direita aqui, ó, logo depois da próstata, à direita da próstata aí, você vê duas paredes, como se fosse um rio descendo ali. Isso é o seu intestino chegando aqui ao reto, né? E por fim aqui, o ânus. E se você olhar, ele faz uma curva. Depois eu vou falar por que eu estou falando essa questão da curva. Lá para o finalzinho a gente vai entender melhor por que eu estou falando dessa questão dele fazer uma curva. E a próstata fica bem nessa curva, você reparou? Né? Tá reparando aí, ó? Todos vocês estão prestando bem atenção nisso? Então, a próstata, pessoal, é uma glândula, ou seja, é um órgão responsável pela produção de secreções fluídas no organismo. Ela é chamada também de glândula prostática e está localizada na região pélvica do homem e tem o tamanho semelhante ao de uma noz. Veja que ela não é tão grande, né? Porque uma noz, quem conhece noz, né? Quem conhece noz sabe que a noz não é uma fruta tão grande, né? Ela é relativamente pequena. Talvez uma macaíba seja maior, né? Mas eles dizem que o tamanho é de uma noz. E, portanto, ela fica logo abaixo da bexiga, como eu mostrei lá nós mostramos na imagem anterior, né? Ela fica logo abaixo da bexiga e fica à frente do reto, ou seja, ela está bem à frente do reto, embora o reto faça uma curva, né? Então ele faz uma curva lateral, desvia para a esquerda e ela fica exatamente nessa curva, né? E ela é atravessada pela uretra, que é um canal que se estende da bexiga até o pênis, por onde a urina é eliminada. Bom, sabendo disso, qual é a função da próstata? É isso que eu queria que você pensasse. Nós estamos falando de próstata, vamos ver quais são as funções dela. E veja, a gente precisa definir isso, entender o funcionamento, porque a próstata não serve somente para ter câncer, não. Ela tem funções, tá? E nós vamos ver, a ideia aqui é entender por que acontecem os cânceres, né? E outras, tem outras patologias da próstata que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Pois bem, a próstata, o que acontece? Ela tem... a próstata tem a função de produzir a secreção fluida para nutrição e transporte dos espermatozoides. Veja, o espermatozoide, gente, não anda, tá? Ele não anda. Ele minusculamente só pode ser visto a olho microscópico, né? E ele não anda, ele depende de um líquido para ser transportado, né? E aí no líquido o bicho é ligeiro, né? E a próstata serve para produzir essa secreção, né? Tanto que ele produz o líquido seminal pela vesícula seminal e que é introduzido na uretra. O espermatozoide produzido nos testículos se juntam e daí para frente ele já vai navegando rio afora até chegar no útero, né? Até ser expelido, né? Ser expelido. Para onde ele vai, aí você vai definir. Mas
isso é constituído também pelos... É constituído pelos espermatozoides juntamente com as secreções das vesículas seminais, né? Veja aí, as vesículas seminais são produtoras da maior parte do fluido seminal. E durante a ejaculação ocorre a contração da vesícula seminal. Você lembra que eu frisei que ela está bem no pé da bexiga? E por que ela está exatamente naquela posição? Porque o canal da uretra, que é responsável por expelir a urina, também é responsável por expelir o líquido seminal, o sêmen, que é a mistura do espermatozoide com o líquido seminal. Então ele precisa do mesmo canal. O que acontece? Quando você está em exercício sexual, a próstata incha. Veja, olha o termo que eu estou usando aqui, a próstata incha. É normal a próstata inchar nesse momento. Ela incha, e inchando ela pressiona o canal da bexiga, bem no pé da bexiga, e fecha literalmente a porta, né? Ela pressiona, né, como se aqui, né, na minha mão, deixa eu ver aqui se dá para ilustrar aqui, ela fica numa posição assim, né, e o canal da uretra está passando internamente. Então ela fecha, literalmente, ela trava, e quando ela faz isso, ela fecha o canal da uretra no pé da bexiga, ali na porta de saída da bexiga, fazendo com que agora só a vesícula seminal tenha acesso ao canal da uretra. Então veja que ela tem uma função importante. Ela fecha uma porta para abrir outra, né? Ela tem uma função dupla ali, né? Então daí você já começa a ver que nesse movimento, né, você tem um movimento de fecha, abre, né? Incha, desincha. Queridos, todo músculo uma hora cansa. Isso ao longo dos anos vai cansando, né? E consequentemente vai perdendo velocidade, agilidade, né? Vai perdendo função, né? Se a próstata perde a função, queridos, você tem um problema. Você começa a ter problemas ali. Bom, vamos lá. Próximo slide aqui. O câncer é resultado, gente. O que é câncer de próstata? Bom, já falamos da função, de uma das funções da próstata, né? Depois nós vamos discutir mais a questão da função. E falamos o que é a próstata, qual é a função dela, ou uma das funções aqui, a gente vai continuar falando. Mas agora, por que a preocupação? O que é um câncer de próstata? Bom, o câncer é o resultado do crescimento anormal e descontrolado das células de um determinado tecido, no caso aí o tecido prostático, associado à capacidade de escapar da região de origem e invadir outras partes do organismo, que é quando se formam metástases. As metástases são exatamente quando por exemplo, um câncer de próstata sai da próstata e começa a se espalhar por outros, ela se desvia daquele local, né? Começa a atingir outros órgãos. Isso na medicina é chamado de metástase. Bom, e a morte dessas células, que é comum morrer e nascer células. As células são produzidas aí a cada 500 dias, mais ou menos, né? Bom, aqui vamos observar aqui, ó, você pode observar aqui uma próstata normal à sua esquerda. Nós temos dois desenhos em corte frontal aí. Você tem o desenho esquerdo de uma próstata normal. Veja, olhe que a bexiga está limpinha. A próstata, o canal da uretra está perfeitamente livre, né? E a próstata bonitinha, tá vendo aí? Agora olha da direita. Veja, aquela já está comprimindo a uretra, diminuindo a força do jato urinário e dificultando o esvaziamento da bexiga. Por quê? Ela pressionou, nesse caso aqui do nosso exemplo, ela pressionou com muita facilidade aí, por conta do inchaço aí das células, né, do inchaço
O crescimento das células produzem aí o inchaço da glândula, no caso a próstata, e esta, com o crescimento, fechou o canal da uretra. Ou seja, a bexiga está cheia, você não vai conseguir fazer xixi. Mas isso aqui, veja, isso aqui é um exemplo, não de câncer ainda, mas de hiperplasia prostática benigna, tá? O câncer de próstata pode produzir isso também, mas depois eu vou passar o vídeo aí do Lair falando sobre, porque ele é médico e tal, falando sobre essa questão do câncer, né, dos sintomas, e aí vocês vão ver que é muito diferente do que você tem ouvido aí. O câncer de próstata permanece como a neoplasia sólida mais comum, e veja, gente, é a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. O que é isso? Óbito oncológico, né? Vamos falar português aqui. Eu não entendo linguagem médica, então vamos falar em português. Óbito oncológico significa morte por câncer. Veja, é a segunda causa de morte masculina por câncer, tá? Então, ela não é coisinha para brincar, né? A gente já deu para ver que não é uma coisa que dá para brincar. Em 2018, quando eu coletei os dados do ano passado, eu coletei em 2018, esse ano ainda, infelizmente, não atualizei, mas só para vocês terem uma ideia, a estimativa aqui, ó, para 2018, havia uma estimativa de 68.220 casos, ou novos casos, né, para 2018. Isso era uma estimativa no Brasil. Se você comparar com a população, isso é 0, alguma coisa. 68 mil para, sei lá, 100 milhões, isso é 0, alguma coisa. É zero. Mas é real, mata. Então, nossa preocupação é, quando é que você vai começar a pensar em cuidar? E nós vamos falar de alguns cuidados aqui. Você deve lembrar, querido, que a uretra é o tubo por onde passa a urina, né? Você lembra, nós já falamos isso aqui e tal. Então, a nossa ideia aqui, né, a gente está aqui falando de nada de intrusos, né? Por que nada de intrusos? Porque a nossa ideia é que você entenda por que não sai xixi durante uma relação sexual, por exemplo, né? Mas isso, se você lembrar, eu acabei explicando no slide anterior. Então, eu expliquei todo esse processo aí. Então, esse slide aqui a gente pode adiantar. Mas eu quero que você assista um vídeo aqui agora, e eu vou adiantar algumas partes, lógico, porque essa médica, eu tiro o chapéu para ela. Isso aqui não é uma médica, vamos dizer assim, não é evangélica, ela é religiosa, mas ela é espírita. E eu gosto de pegar exemplos de gente de fora, para não dizer depois que o pastor está falando, entendeu? Mal do gay, do homossexual, está falando mal de sexo anal. Não é o pastor, é uma médica espírita que está explicando aqui como é que funciona e por que funciona isso. Vamos ao vídeo então? Eu gostaria muito que você ouça isso. Se qualquer problema no áudio aqui, por favor, você me relata. E não estranhe se eu adiantar aqui. Eu vou adiantar exatamente nos minutos aqui para a gente chegar a conclusões mais interessantes, tá? Vamos ouvir como funciona. Ela fala sobre sexo anal, mas é interessante que ela explica a função da próstata lá no final. E aí, por quê? Né? Por quê? E aí depois nós vamos falar porque a questão da detecção de câncer pelo toque retal. Ok? Vamos lá? No homossexual, existe até pelo menos uma desculpa. Aqui, encostado, nós temos a próstata. Tanto que o exame de próstata é retal. A próstata se encosta aqui, mas vamos fazer um aumento aqui. Então nós temos aqui o pênis e aqui atrás nós temos a próstata, tá? Vou aumentar a próstata, ela não tem esse tamanho, ela está aumentada. A próstata, a parte da frente que dá para os corpos cavernosos, ela tem uma camada córnea. O que é córnea? Espessa.
de tecido cartilaginoso. Com que objetivo? No ato sexual não há impacto? Então, se há impacto, para proteger a próstata, que produz o líquido seminal, que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução, essa camada córnea protege do impacto frontal. Então, não há nenhum problema para a próstata o ato sexual. Mas se você impactar por trás, então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento. Você tem que bater com força para atingir a próstata. Então é o sexo anal e ele tem que ser violento. Então, a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém, ninguém ia contar. Então, você vai bater com força. Se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata, ela sangra, porque essa parte de trás não tem camada córnea. Não se esperava na natureza nenhum impacto posterior. Está protegido pela espinha e pelo intestino. Você bate com força, traumatiza a próstata, ela sangra. Quando ela sangra, produz células inflamatórias. Ela incha. Se ela inchar e você bater com força suficiente, você vai atingir esse feixe nervoso aqui, que dá origem, que está ligado aos corpos cavernosos. Você pode provocar uma ereção. Se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente, ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter, lá pela 4ª ou 5ª experiência, uma ejaculação. Mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata, a sua próstata estiver inchada. Com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata, ela começa a produzir células displásicas também. Displasia rima com neoplasia. O índice de câncer de próstata na população é grande, até porque não se fazem os exames correspondentes. E existem outras motivações. Então, está alto. Hoje em dia, eles têm chegado a 18%, 20%. Entre os homossexuais é de 68%. Por quê? Porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata. Não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário, a nível renal, decorrentes dessa prática. Eu pergunto, tudo isso que eu falei, procurem num livro de fisiologia médica, ou cheguem para qualquer médico e perguntem, tem algum erro nisso? Alguma dessa estrutura anatômica está errada, ou equivocada, ou transtornada? Diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina, se você fizer isso, não é isso que vai acontecer? Não é isso que acontece? Então me diga, o sexo anal é natural, biologicamente muito bom, extremamente agradável, saudável, produtivo, uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem o que a doutora Anete Guimarães diz aí. Agora ela parte para uma outra linha, que é a questão das doenças do homossexual, que não é o nosso interesse aqui na palestra. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação que ela deu sobre o inchaço da próstata. E eu espero que... eu vou abrir uma brecha aqui, como essa palestra dela fala sobre sexo anal, eu quero abrir aqui uma brecha apenas, que eu falo isso em palestra sobre sexo para casais. Você entendeu por que mulher não sente prazer em sexo anal? Porque, veja, ela diz ali, ela começa lá, eu selecionei o trecho onde ela começa dizendo assim, no homossexual, o sexo anal ainda tem uma desculpa. Antes ela estava falando exatamente do sexo anal para a mulher. E ela diz assim, ainda tem uma desculpa, porque depois que o sujeito começa a receber pancadas na próstata, ela incha. Lembra que na atividade sexual, o que faz a bexiga fechar? O inchaço da próstata. Quando a próstata, você recebe estímulo sexual, a próstata incha. Né? E quando ela incha, ela fecha o canal da uretra para deixar a próstata inchada, para fabricar o líquido seminal e para deixar passar agora o líquido seminal, né? E não mais a urina. Então ela precisa inchar para isso. Nesse incha, desincha, ela está recebendo marretadas, nesses casos aí, por exemplo, né? E
Aí você vai falar um negócio desse na igreja, o pastor é discriminador, né? O pastor está discriminando o sexo anal, né? Está discriminando o gay. E aí surgem esses defensores aí atuais que a gente sabe bem, defendendo a atualização da Bíblia para acolher o homossexual. Desde quando a igreja expulsa algum homossexual da igreja? A igreja é receptiva. A igreja tem que ser inclusiva. Isso não significa que eu vou dar um cargo para ele, no outro dia tá lá cantando no louvor e tudo. Se ele tem mesmo a intenção de se redimir com Deus, ele vai aceitar a condição dele, vai ficar ali, vai orar, vai implorar, vai se submeter à sua condição naquele momento. A única coisa que a igreja não pode fazer é dar voz a isso. Porque é isso que a mídia já faz, dá voz. Mas não vamos desviar do tema. O que acontece? Esse inchaço de próstata, você viu que ela diz aí que depois da terceira ou quarta experiência, se você mantiver essa próstata violentamente inchada, olha o termo que ela usa, você pode chegar a ter uma ereção e, inclusive, conseguir, por exemplo, ter uma ejaculação. Gente, existem, eu vou dizer para vocês, por que a próstata é importante, veja, existem pessoas, como é que se diz assim, homens que já chegaram no nível de impotência sexual, e aí o que eles fazem? Porque o sexo não sai da cabeça dele, o sexo não sai. Então, existem casas especializadas em massagem prostática. Olha onde vai o negócio. Massagem prostática. E eu estou falando isso porque, veja, um dia meu filho chegou aqui, meu filho hoje casado, vai ser pai agora, aliás, né, em março eu serei avô de novo, né, e ele disse assim, pai, eu fiquei assustado hoje, meu professor disse para mim, meu professor de história disse para mim hoje, disse para a classe, né, que na Grécia Antiga, sexo para prazer era com homem. Sexo para reprodução é que era com mulher. Então o cara ficava ali o mês inteiro, gente, esperando a mulher ovular para poder fazer sexo com ela apenas para a produção de filhos. Mas se ele queria se divertir, ter prazer, por exemplo, ele usava esse subterfúgio do sexo anal. Isso era uma educação grega, isso existe, milenarmente, está lá. A Grécia era comum isso acontecer. E ninguém ficava brincando na rua, o viadinho passando, desculpem os termos, como eu falei, tem que usar uns termos hoje aqui, olha o viadinho lá, olha a bichinha, ele é gayzinho. Não existia isso. Isso era uma educação. A criança do sexo masculino já era educada assim. Houve inclusive uma briga relatada na história, uma briga muito feia entre a esposa de Alexandre o Grande e ele, porque diz a história que ele amava, veja, ele tinha um amante, né? E esse namorado que ele tinha, ele amava mais do que a própria esposa. E a esposa tinha ciúmes, veja, a esposa não saía dizendo, meu marido é bichinha, não é homem de verdade. Não, ela sabia que ele era homem de verdade no sentido sexual, que ele atendia a ela, mas para se divertir, a ideia dele era com o homem, porque isso era uma educação grega. E nós estamos correndo esse risco hoje, queridos. Por que existem... aí é ruim você abordar determinados assuntos que tem gente que vai pensar que a gente está politizando. Eu só quero explicar para você que isso não é novidade. Essa ideia aí que existe de alguns partidos aí políticos de botar educação sexual, ensinar a criança a ser menino e menina desde a infância na escola, o seu filho de 4, 5 anos de idade, não é novidade. Isso na Grécia Antiga existia. Era desse jeito. E é isso que alguns partidos querem fazer com as suas crianças, com a minha e as suas crianças. Não mais meus filhos, porque já são grandes, os seus talvez, né? Mas se você tem filho pequeno, eu tenho neto pequeno, que vão para a escola. É esse o tipo de educação que querem mexer para vencer, para botar na escola a tal da sexualidade infantil. Isso abre caminho para pedófilos, tome muito cuidado com isso, mas é isso, só precisava dar essa pincelada aqui. Bom, não sendo novidade, eu vou explicar outra coisa aqui, olha outra função da próstata, né, que está relacionado com isso. Você sabe como é que como é que é colhido o sêmen de um reprodutor, seja um touro ou um cavalo, um animal de raça que é reprodutor,
você não leva a sua égua para cruzar com o bicho. Você vai lá e compra o sêmen dele. E como é que o cara coleta o sêmen sem o cavalo ou o touro, por exemplo, copular carnalmente, né? Transar, né? Vamos falar assim, né? Dá para todo mundo entender. Transar com a égua ou com a vaca, né? Como é que colhe um sêmen de cavalo? Você acha que o cara vai lá e masturba ele? Pode haver esse método também, mas um dos métodos, o cara enfia uma luva na mão, ele põe uma luva, introduz o braço, a mão ali, no ânus do cavalo ou do touro, massageia a próstata do touro, começa a massagear, o touro começa a ter uma ereção e em algum tempinho ali, me perdoe, o touro ou o cavalo, né, qual seja o animal que está sendo usado nesse momento, ele ejacula, literalmente, só com a massagem prostática, ele ejacula. Entendeu por que mulher não tem prazer em sexo anal? Porque ela não tem próstata, entende? Ela não tem próstata. Por isso que a doutora Nete Guimarães diz que no gay, né, no homossexual, até pode haver uma desculpa, né? Por quê? Porque no caso do homossexual ele tem a próstata, então quando ele martelando violentamente da forma como ela cita aí, ela vai conseguir, ele vai conseguir ali uma ereção e até uma possível ejaculação. Veja, o homem tem essa possibilidade, mas a mulher não. A mulher não tem próstata. Então, o que acontece? São as novidades da próstata masculina, que não são tão divulgadas, né? Claro, né? Então, a gente fala aqui numa palestra fechada, né? Ninguém sai divulgando isso na mídia, você não vê debate sobre isso aí na televisão, né? Então, pessoal, é muito importante você cuidar do que você tem. Quando a próstata incha e fica ali paralisada, é hora de você cuidar dessa patologia. Isso é uma patologia e precisa ser cuidada, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, se esses incômodos, agora eu vou mostrar a você aqui alguns sintomas. Nós vamos para o final da palestra e eu quero apresentar para você alguns sintomas de problemas, tá? Que quando você precisa tomar consciência disso, para que haja um cuidado, para que você procure um médico para fazer uma avaliação criteriosa sobre isso. Bom, necessidade constante de fazer xixi, né, de urinar. Não é normal o sujeito toda hora precisar ir ao banheiro para fazer xixi. Ninguém tem uma bexiga tão pequena que precise o tempo inteiro ficar fazendo xixi. Portanto, sendo uma normalidade, busque um médico. Olha, está acontecendo isso, precisa ver o que é, porque um ultrassom, né, pode resolver. Por exemplo, pode detectar. Vontades súbitas e urgentes de ir ao banheiro. Eu estou bem agora, de repente, não estou sentindo nada, né? Porque a bexiga começa a dar sinais, né? Assim, olha, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Aí chega num ponto que você tem que correr. Agora, se de repente ela dispara, você não está sentindo nada, não sentiu uma vez, não sentiu duas, vontade de fazer nada. De repente, do nada, essa bexiga dispara dizendo um alerta, opa, corre para o banheiro que vai sair tudo agora aqui, tem alguma coisa errada, não é normal, não é uma situação normal, entende, queridos? Portanto, dificuldade para começar a urinar. Veja, você pode estar com a próstata inchada. Não necessariamente precisa ser um câncer, tá? Pode ser uma neoplasia benigna, prostática benigna, uma neoplasia. A neoplasia é o crescimento de células não cancerosas ou cancerosas, né? Não cancerosas. Embora ela cause esse problema, não é um câncer, é uma neoplasia benigna, né? Mas ela incomoda, precisa cuidar, né? Eu não vou saber tratar você, né? Você tem que procurar um médico para ver isso. Eu não estou aqui para dar dica de medicina, né? Um jato fraco ou gotejamento também você precisa cuidar, né? O que está acontecendo, né? Se você tem bastante volume
Se você tem um volume bom na bexiga, por que ele vai sair fraco ou gotejando? Alguma coisa não está contraindo, né, a musculatura para fazer, e quem faz esse papel é a próstata, né? Se ao sair do sanitário também a sua sensação de que a bexiga não está 100% vazia permanece, você precisa urgentemente, né, buscar buscar um socorro médico, né? Porque do contrário, você pode estar com um problema que você não sabe, né? Eu não sei que problema vai me dar. Só um médico para definir os tipos de exames que você vai precisar fazer para conseguir. Bom, pessoal, aqui eu vou falar para vocês das 3 doenças mais comuns, tá? da próstata. Uma delas nós acabamos de falar agora, é a hiperplasia prostática benigna. E o fato é que a hiperplasia não necessariamente, como eu disse a vocês, não necessariamente precisa ser um câncer, tá? É uma hiperplasia, ela não é câncer, ela é hiperplasia benigna. Então é o crescimento anormal da célula, mas sem um câncer, não é um câncer. Ele pode ser tratado aí de N maneiras aí que a medicina, o médico vai definir com você como é que vai tratar isso, tá? Gente, eu senti uma diferença no som aqui, não houve nenhum problema no som não, né? Com vocês aí, continua tudo certo. Eu achei que o som parecia que o som tinha dado algum problema, mas acho que não, né? Espero que não. Estamos indo bem, graças a Deus. Tá dentro do esperado aqui. Então vejam bem. E aí existe, a segunda delas é o câncer, que aí de fato, né, a coisa já chegou num nível muito complicado. Uma das coisas, queridos, que o Dr. Ari Ribeiro fala é que o câncer, se você tem todos esses sintomas anteriores aí que eu falei, uma coisa ele diz que é muito possível que não seja câncer, porque o câncer não tem sintoma. Ele diz que um dos problemas de você ter câncer de próstata é que o câncer de próstata não manifesta sintomas. E aí vem as questões, né, dos tipos de exame para detecção. Bom, o câncer aí sim é o desenvolvimento de células malignas, né? E essa glândula, infelizmente, é atingida pelo câncer em 68 mil brasileiros por ano. E desses 68 mil brasileiros atingidos anualmente, em torno de 15 mil deles têm morte por câncer. Aí tem outra doença, né, chamada prostatite. Lembra que eu falei para você de um inchaço anormal, mas que não é nenhum desses dois aí, é apenas uma inflamação. A prostatite trata-se apenas de uma inflamação marcada por dor e por inchaço. E pode ter relação com infecções ou até estresse. Veja, uma pessoa estressada demais pode ter isso. Pronto, meu bem, achei agora a desculpa perfeita, né? Achei em quem jogar a culpa da minha irritação. Eu devo estar com alguma inflamação prostática. Eu sou muito nervoso, gente, né? Ultimamente, então, eu ando um poço de nervos. Então, isso pode ser. Então, pode ser um dos problemas, entende? A gente às vezes tem que brincar um pouco porque o assunto é sério. E veja, se você é uma pessoa muito estressada, é o que acontece, né? Então, o que eu posso fazer? Existem os exames que avaliam, né? E quais são eles? Um deles é o toque retal, você está vendo aí. Lembra que eu falei da curva do reto? Que se você olhar aí agora, num outro corte lateral, veja que a próstata está sendo pressionada pelo dedo aí do médico, né? E existe uma camada fina aí, que é a parede do reto, né? Por onde o médico acessa. E veja que ela tem uma distância onde é alcançável, né? Pelo dedo, né? Do médico.
Então o médico consegue fazer um exame ali de toque, que é chamado o toque retal. Só que nesse toque, você está observando que ele só consegue alcançar um lado da próstata? Pois é. E se o problema estiver do outro lado? Provavelmente não vai ser detectado. Dizem que é mais comum exatamente desse lado. Por quê? Você lembra da explicação da doutora Anete Guimarães? Ela diz que na frente aqui, ó, pelo lado do pênis, ela tem uma córnea de proteção aqui, como se fosse um nervo aqui em torno da próstata. Veja, eu não estou usando termos médicos aqui, gente, então não me recrimine se eu estiver usando o termo errado. Para você compreender, existe como se fosse uma proteção aqui, como se fosse um nervo, eu não sei se é, mas ela chama de... agora deu um branco aqui, acabei de falar e esqueci. Mas uma córnea, né? Ela diz que existe uma córnea em volta, exatamente porque na hora do sexo ela vai sofrer impacto nessa frente, atrás do pênis, vai gerar um impacto, mas ela está preparada, olha isso, por conta dessa córnea de proteção, a próstata está preparada para o ato sexual frontal. Então é mais difícil você ter um câncer ali, provavelmente por conta dessa proteção que ela tem própria para receber impactos, né? Lá atrás, como não tem essa proteção, há os casos de mais inchaço, de mais problemas e até do câncer, e é esse que o médico alcança. Mas não é 100% seguro, né? Então o que seria, né, 100% seguro? Bom, 100% seguro não existe nada, mas existe combinação de exames que pode te tornar mais seguros. Então quais são os exames que avaliam isso? Toque retal, nós citamos aí, é o primeiro deles, né? Onde é possível apalpar a próstata num simples exame com o próprio dedo ali num consultório, né? O médico vai fazer isso, ele tem essa experiência. O PSA é um exame de sangue que é feito para avaliar se a quantidade de moléculas dessa molécula no organismo está alta. Se ela está alta, é um sinal de alarme, mas não é necessariamente uma certeza de que você tem câncer. Segundo a própria medicina, é possível que você tenha um aumento das células, né, e não tenha câncer. Dê um aumento no PSA e não seja câncer. E ao contrário, você pode ter câncer e não acusar no PSA também. E nem no toque retal, né? Mas e aí, pastor? Bom, converse com o seu médico. Eu já conversei com o meu. eu vou atrás, eu não posso dizer aqui o que você tem que fazer, né? Mas eu sei que eu exijo do médico as 3 coisas ao mesmo tempo. O cara diz assim, não, mas só faz ultrassom se os 2 anteriores derem algum alerta. Não, senhor. Não caia nessa conversa, não. Tá? Eu tenho um amigo que fez PSA, não deu nada. Aí o médico disse, não, ô fulano, vamos fazer aqui, né? E ele contou pra gente isso na igreja. Falou assim, olha, na saída do consultório o médico falou assim, volta aqui, vamos fazer o toque. Quando ele fez o toque, descobriu uma saliência. Entende? E aí já começou o tratamento. Estava no comecinho, sabe assim? Ele conseguiu tratar isso com muita tranquilidade. Então, PSA não é 100% seguro. Toque retal também não é. Os 2 combinados melhoram. Mas o terceiro deles, o ultrassom, meu querido, se você começar por esse, depois você vai para o PSA e por fim toque retal. Eu não sei porque o cara tem que ficar tocando se tem exame para fazer. Entende? É uma prática? Mas tem médico que não aceita isso, que é contra, entende? É que é contra, se for em último estágio, e preste bem atenção para não dizer depois que o pastor Milton está dizendo para você não fazer toque retal. Não estou fazendo, estou dizendo que eu não me submeto a isso se tiver um ultrassom para fazer, entende? É muito simples o médico te pedir um ultrassom que escaneia tudo e vê toda a normalidade que tiver. Entendeu? E mais o PSA, por exemplo, que é exame de sangue. Se em última situação acusa mesmo e o cara quer comprovar, aí, sei lá, ele vai para o toque retal. Eu não acho interessante começar com o toque retal. Qual é a ideia? Entende?
Mas eu não sou médico, então converse com o seu médico. O meu médico, por exemplo, quis me questionar, quis bater o pé, e eu disse para ele, ultrassom e PSA, bati o pé, porque eu tenho orientação de outro médico para fazer isso. Você está entendendo, meu irmão? Eu não estou aqui inventando nada da minha cabeça, que eu não sou médico, eu não posso inventar. Agora, eu sou um cara inteligente, eu tenho condições de avaliar isso aqui. Se um ultrassom escaneia e é suficiente para fazer um scanner completo da situação, por que que eu vou começar pelo que não tem relevância inicial? Só vai ter relevância se o negócio já tiver avançado. Entende? Já tiver uma saliência lá, que o ultrassom vai detectar. Mas, volto a repetir, não sou médico, não é a minha orientação que você deve seguir. Mas pode pegar a minha orientação para discutir isso com o seu médico. Tá? Agora, você não vai dizer que o pastor Milton disse, são médicos que falam isso. Eu estou aqui de papagaio, repetindo o que os médicos dizem. Tá? E nós vamos finalizar aqui exatamente com um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, para você escutar isso da boca de um médico, né? Para dizer, o pastor Milton, que está desincentivando. Não, minha condição hoje aqui é exatamente incentivar você a procurar o seu médico o mais rápido possível, se você sentir qualquer sintoma desses. E acima dos 40 anos de idade, 40 e pouco, queridos, siga a recomendação. Já comece a procurar o médico e tal, comece ultrassom, PSA, entendeu? Já vá cuidando, existem exames para fazer isso, entende? Então, por que você vai deixar para chegar nesse quarto passo aí da biópsia? Gente, vocês vão ver aqui, eu não vou nem adiantar. Todo homem a partir dos 50 anos deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, se o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata dos 55. Essa é a recomendação que eles fazem. Eu não sigo essa recomendação porque eu sei que eu não preciso, porque eu sei me cuidar e sei que não vou deixar ninguém ficar enfiando, fazendo toque retal em mim, desnecessariamente. Né? Então, eu não posso falar para você que precisa fazer porque eu não faço. Mas essa é a indicação oficial. Faça quem quiser. Dizem que é muito desconfortável, nunca fiz. Bom, 70% do câncer, só para você entender aqui da próstata, que a uretra passa aqui dentro, ó. Geralmente, a hiperplasia prostática, para você entender bem, ela acontece nessa área aqui, ó. Por isso que a hiperplasia prostática causa sintoma. Sabe qual o principal sintoma do câncer de próstata? Falta de sintoma. Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Não ter sintoma. Põe isso na cabeça. Agora, uma hiperplasia prostática benigna, não. Ela vai crescer nessa região aqui. O crescimento é de estroma, células estromais e não epiteliais, como é aqui. E ela, logo, como a uretra passa aqui, você começa a ter problema de obstrução. Se você começa a ter muita sintomatologia urinária, eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente não é câncer. Isso ajuda muito para você tranquilizar o paciente. Porque ele vem apavorado. Ele acha que, como ele tem muito sintoma, deve ser câncer. É o contrário, o câncer não tem sintoma. Ele é silencioso. Porque a maioria das vezes ele ocorre aqui, ó, no lobo posterior. Tanto é que o médico vem com o dedo, com toque retal, e ele determina que a irregularidade aqui, da textura, e ele determina que é câncer. Câncer não vira, hiperplasia prostática não vira câncer. É perigoso, doutor, a minha hiperplasia virar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São doenças diferentes. Uma não consegue virar a outra. Nem a outra consegue virar a outra. Nada impede que alguém possa ter, por azar, né? Azar, às vezes acontece, de ter hiperplasia prostática e ter câncer. Ele tem as duas doenças concomitantemente. 25% dos cânceres podem desenvolver nessa área, mas o tumor também não cresce igual a próstata, pode incomodar, e 5% ocorre nessa faixa aqui. O risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai teve e aumenta 7 vezes se além do pai dos outros parentes desenvolveram câncer prematuramente. A magnitude do crescimento de câncer de próstata vai depender da velocidade de crescimento do tumor e, por outro lado, da velocidade de morte celular. Geralmente, uma célula morre na próstata a cada 500 dias. A rotatividade lá é muito baixa. Por isso que mesmo o câncer sendo uma coisa que evolui, vai demorar mais tempo, pode demorar 20 anos. Tem casos que demoram 30 anos para se manifestar. Então, a próstata
Se você tem mais de 90 anos, no dia que você tiver mais de 90 anos, 100% dos homens com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 100%. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Põe isso na cabeça. Só 7% dos cânceres de próstata dão metástase. Somente 7% dos cânceres de próstata dão metástase. A não ser que você mexa nele. Aí é outra história. Aí você rompe a cápsula, as células cancerosas se espalham pelo linfático e pelo sangue, e aí vem toda a problemática. Mas se você não mexe em nada, provavelmente não vai acontecer nada. Vamos primeiro conversar sobre o PSA. O PSA é assim, ó. Se você tem o PSA menos de 4, você tem 15% de chance de desenvolver câncer de próstata, com PSA menos de 4. Se você tem o PSA entre 4 e 10, você tem 25% de chance de desenvolver câncer, de ser câncer de próstata. Se você tem o PSA acima de 10, aí pula para 67% a chance de você ter câncer de próstata. Pode ser uma prostatite, pode ser que você andou de bicicleta, pode ser que você andou a cavalo, pode ser que você teve uma relação sexual ontem, tudo isso influi no PSA. Quando eu tenho um PSA acima de 10, faz-se necessário que eu peça o PSA livre. Porque é o seguinte, o PSA livre é assim, ó. Quanto maior for o seu PSA livre com relação ao seu PSA total, a menor chance você tem de ter câncer. Então é o seguinte, se o meu PSA livre dividido pelo meu PSA total, que é aquele que aparece ali, se for mais de 20%, o PSA livre, provavelmente não tem nada de câncer, está excluído. Se for menos de 10% e você está com o PSA acima de 10%, existe uma possibilidade muito grande de você ter CA de próstata. Se for entre 10 e 20, é intermediário, pode ser que sim, pode ser que não. Então, por exemplo, você fez o PSA seu, deu 10. Você fez o seu PSA livre, deu 32%. Aí, praticamente, você não tem nada que se preocupar. Que esse PSA de 10, que está aumentado, provavelmente é por outra causa que não o câncer de próstata. Porque o seu PSA livre passou de 20 e está com 32, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Mas se você tem um PSA de 12 e você tem um PSA livre de 9, a preocupação é grande, porque provavelmente, até que se prova o contrário, você tem um CA de próstata. Tá? Muito bem. Aí você tem a classificação do Gleason, tá? Alguns raros, extremamente agressivos, câncer de próstata, não elevam o PSA. Você sempre tem que ter isso na mente. Você pode ter um câncer de próstata sem mexer com a PSA. Um PSA normal não exclui a presença de câncer de próstata. Põe isso na cabeça. Homens deveriam avaliar o PSA e não deveriam ser biopsiados, independente do resultado do PSA. Isso não é só eu falando, não. É o Dr. Friedman também, que tem a mesma noção falando. Uma avaliação anatomopatológica concluiu que 100% dos indivíduos com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 100%. Não é a questão de você vai ou não ter câncer de próstata, é quando que você vai ter. Só que você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Tá? Câncer de próstata é o crescimento anormal de células epiteliais da próstata. Hiperplasia prostática benigna é o crescimento de células estromais da próstata. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma não vira a outra. Então, aqui, a hiperplasia prostática benigna é as células estromais que crescem e o câncer são as células epiteliais que crescem. A diferença marcante do câncer de próstata é que é sensível aos níveis hormonais. Ainda bem que nós podemos tratá-lo com hormônio. Mas olha que interessante, você sempre escutou que você trata câncer de próstata castrando a pessoa. Ou fisicamente, vai lá e faz uma orquiectomia, corta os testículos, ou bioquimicamente, o resultado é o mesmo. E eu aqui estou trazendo para você o oposto. Aliás, eu venho falando nisso, que testosterona trata câncer de próstata tem uns 10 anos. E todo mundo vem me achando louco. Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Eu já respondi para vocês. Aí,
O sintoma mais comum do câncer de próstata é a ausência de sintomas. Você tem que falar isso para o paciente. E tem uma coisa hoje que se chama surveillance, active surveillance, vigilância ativa, que é o seguinte, uma opção de abordagem para o câncer de próstata localizado com monitoramento através de testes e intenção de intervenir em caso de progressão da doença. Não faz mais nada. Vamos observar. Tá? Vamos observar. Recomendação oncológica feita pelos oncologistas na área de próstata nos Estados Unidos em 2008. Não tratar homens com câncer de próstata após os 75 anos de idade. O tratamento causa mais dano que a doença. Se não fez nada, se não fez metástase até os 75 anos, não vai fazer mais. Então, por favor, não mexa. Deixa quieto. Faz surveillance, faz vigilância. Mandei lá todo ano, faz o PSA, aquela conversa fiada. Para nós aqui não é o caso, nós vamos entrar e intervir, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que é. Tá? E todos eles têm efeitos colaterais, entendeu? Ou urinário, ou de intestino, ou de obstrução, ou de ereção. Interessa, você está fazendo cirurgia, se você faz bracterapia, se você faz crio, você vai ter problema. Tá? Vai ter problema. Então, o câncer... E o interessante é que esses pacientes, eles, por exemplo, o paciente faz uma cirurgia, ele lesa o nervo da ereção, mas a libido está aqui, ó. Você imagina esse cara como é que fica. Ele tem a libido, só que ele não tem um pênis ereto. Então eu conheço pacientes que compram desses dildo, entendeu? Vai para os motéis, para as mulheres, na cabeça está o sexo dele. Quer fazer sexo, só que não tem. Não tem a ereção. Não tira a libido, não, tira a ereção. Câncer de próstata. O câncer de próstata, depois do câncer de pele, é o câncer mais comum no homem. Para seu início, faz-se necessário testosterona. Espera aí, você está me dizendo que testosterona ajuda? Ajuda, só que níveis mínimos. Não adianta você ficar baixando a testosterona. Se o cara tiver de ter, vai ter. Oxigênio é necessário para o fogo começar. Oxigênio não faz pegar fogo. Quem pega fogo é a faísca. O oxigênio está presente. Se não tiver oxigênio, o fogo não continua. Não inicia. Então, o DHT, estradiol, receptor androgênico intracelular, receptor estrogênico alfa, que é o principal causador de câncer, que é o estradiol. Tá? O oxigênio é necessário para iniciar o fogo, mas não é suficiente para mantê-lo. Você não mantém um fogo só com oxigênio, você precisa de ter um substrato para queimar. Alguma coisa tem que queimar. O oxigênio só não faz fogo. Mas ele é importante para iniciar. A testosterona também é importante para iniciar alguns cânceres de próstata. Só que ela também serve para curar. Tá? Oxigênio é necessário, mas não suficiente para iniciar um fogo. Testosterona é necessária, mas não suficiente para iniciar um câncer de próstata. A mesma coisa. Ela é necessária, mas não é suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. O cara que é culpado de tudo isso está aí, que é o Charles Huggins. Esse cara, em 1941, ele publicou um artigo, no Arquivo de Cirurgia, dizendo que testosterona causava câncer de próstata, usando fosfatase ácida, que é uma porcaria, que foi abandonado logo em seguida, e ele fez isso com um paciente só. Um paciente. Só um. Usando fosfatase ácida. Ou seja, estudo com um paciente deu para ele prêmio Nobel, usando uma tecnologia que um ano depois de ele ganhar o prêmio Nobel foi abolida, porque não serve para nada. Na época dele, como não tinha nada, em 1941, acreditava-se, boa viagem, acreditava-se que você, quando você tinha câncer de próstata, se a fosfatase ácida subisse, você estava piorando o câncer de próstata. Se ela baixasse, você estava... E ele fez um experimento com testosterona e ela subiu. E ele achou que era câncer de próstata. O uso da fosfatase ácida em 3 pacientes, somente um livro de intervenção hormonal. Desde então, a fosfatase ácida foi abandonada para essa finalidade. Todo esse dogma foi baseado em um paciente. Orquiectomia cirúrgica ou bioquímica. E os homens começaram a perder os seus testículos para tratar câncer de próstata. E isso é feito até hoje no Brasil. Ou perde na cirurgia, você vai para lugares mais do interior, eles não operam. Em centros mais avançados, eles usam a bioquímica. Não interessa, você feminiliza o cara do mesmo jeito.
Testosterona pode causar câncer via estradiol e pode curar câncer se você não deixar. Um abraço, Jorge. E curar câncer se você não deixar virar estradiol. Porque quem causa câncer de próstata é estradiol. Se testosterona causasse câncer de próstata, adolescente devia ter câncer de próstata. Porque adolescente tem 2.000 de testosterona. Ele não tem nada. Enquanto que o idoso não tem testosterona. À medida que a testosterona vai caindo, o câncer de próstata vai aumentando. Essa é a grande verdade. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Vocês precisam ouvir do pastor Milton alguma novidade? Eu posso dizer uma coisa para vocês. Esse cara que vocês acabaram de assistir mudou minha vida desde 1994. Eu nunca, eu já vi médicos quererem contrariá-lo, mas já vi esse cara em debates, ninguém leva uma com ele. Porque ele mostra documento de tudo, entende? Ele mostra documento. Vocês viram ele falando aí, né, da questão de arrancar testículo, sabe assim, umas ignorâncias. Você vai no SUS, preste bem atenção, gente. Você vai no SUS, o cara detectou qualquer coisinha ali, primeiro ele manda para médico de cirurgia, porque o médico do SUS ganha né, a cirurgia é mais cara do que uma consulta, um tratamento. Quando você entra em tratamento, preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe falar, que pode ser um incentivo para você talvez acreditar no que a gente está abordando hoje aqui. E essa palestra tem esse fim, não de tirar você do consultório. Nosso incentivo é para que você procure um médico, comece hoje. Se você tem idade já suficiente, acima de 40 e poucos anos, comece a fazer exames, procure ir lá para começar seu tratamento. Você precisa cuidar da sua saúde. Mas dentro desses termos, você entendeu? Hoje se tem modernidade, gente. Você entendeu quando ele diz que, olha, o câncer vai estar lá. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Isso é sério. O cara vai querer mexer na sua próstata para arrancar o câncer, sendo que, na verdade, ele leva 20, 30 anos para se manifestar. Se eu tiver um câncer de próstata hoje, não sendo, prestem bem atenção, que se você prestou atenção na palestra dele, você entendeu, eu só vou repetir aqui. Não sendo, veja, esses 7%, você tem, dentre os homens que manifestam o câncer de próstata, apenas 7% é fatal, é o câncer letal. Que é o que dá metástase, né? Que é o que se espalha. O outro fica quietinho ali e ele leva 20, 30 anos para se desenvolver. Ou seja, se é aos 40 que começa, aos 70 anos o câncer vai se desenvolver. E quando ele se desenvolve, se ele não dá metástase, porque ele tá se ele tiver nos 93%, qual é a chance maior que você tem, querido? De estar entre 93% que não tem câncer, que não tem metástase, ou entre os 7% que tem metástase. As chances são mínimas. Agora, eu conheço eu tenho um amigo aqui na Universidade de São Paulo mesmo, por exemplo, que o caso dele, eu questionei tudo, ele disse, não, o médico disse que o meu caso deu metástase. Ou seja, ele foi um desses caras que entrou nesse índice dos 7%. Queridos, é terrível ver um irmão nosso chorando, sabe? Pastor, ora por mim, sabe? O sexo está na minha cabeça, mas não funciona mais. O médico foi lá e arrancou tudo, irmãos. Então, se é mesmo, no caso dele, não tinha jeito. Você entende? Ele está dentro desse índice dos 7%. Então não tem o que fazer. Eu não preciso falar mais, né? Eu acho que o que eu precisava falar, né, a respeito disso, eu acho que nós já falamos, né? E eu mostrei, mais do que falar, na verdade, eu mostrei para vocês exatamente o que a gente não precisa fazer. Acima de tudo é não deixar que essas coisas nos cerquem. Sentiu o problema, corra para o médico, mas não se apavore, porque se é câncer não vai ter esses sintomas, a não ser que você seja o azarado da situação, que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Porque segundo ele o câncer é assintomático, e esse é o perigo, e daí por isso você precisa estar fazendo os exames, queridos. Insista com seu médico por um bendito ultrassom,
Não caia nessa. SUS não quer fazer ultrassom. Se você for no médico particular, ele vai te pedir na hora. Por quê? Porque você vai pagar. Você está pagando a consulta e vai pagar o exame. Então o exame é pago. Agora, o governo quer economizar. Entendeu? É mais fácil meter a faca e arrancar a sua alegria de vida do que fazer um exame para dizer assim, ô meu irmão, dá para esperar mais um pouco. Não mexa nisso aí. Depois que mexe, que faz biópsia, o que é a biópsia? Aquilo é lacrado, a próstata é lacrada. Quando você faz a biópsia, você rompe uma casca que não tem mais sutura. Aquilo acabou sua vida. Mexeu ali, se você ainda tem alguma função, perdeu tudo. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Então, cuide-se. Mas vá pelas vias certas. Não é para desanimar ninguém, ao contrário, isso aqui é para lhe animar. Se você está sentindo sintoma, provavelmente você não tem um câncer, aleluia. Vá ao médico, que vai ser tratado de outra forma, procure os exames certos e você vai ser feliz de novo, tá? Não esquente a cabeça com isso. Agora, queridos, o que a Bíblia diz? Vamos finalizar aqui, porque chegamos ao fim da nossa palestra. Então, o que a Bíblia diz? Paulo escreve 2 textos aos Coríntios, bem similares aqui os 2 textos, um no capítulo 6 e outro no capítulo 3. Ele diz assim, ou não sabeis, 1 Coríntios 6, 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido, às vezes a comida que você come pode te levar a um câncer de próstata. Entende? Nós estamos hoje numa situação em que a gente come qualquer coisa que aparece. A gente não faz essa conta de que a comida que eu como hoje vai me cobrar amanhã no corpo, né? Então, e quando eu falo isso, não estou posando de bonzinho aqui, não estou criticando você não, estou criticando a mim mesmo. Eu como mal, entendeu? Gosto de boas comidas, mas às vezes coisa extravagante, coisa que não deveria comer, a gente come e não sabe qual é a consequência disso no futuro, entende? Mas é bem por aí. Então, tem um outro texto de Paulo, que é o do capítulo 3, né, nos versos 16 e 17, que ele escreve similarmente, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Bom, isso é o que Paulo diz, é o que a Bíblia diz. Agora, e o que o pastor Milton diz para se despedir? Bom, queridos, então eu preciso terminar com o trecho que eu terminei lá no Gerivá, né? O que diz o pastor Milton? Não piseis na bola, irmãos, evitai a apostasia, ou não sabeis que a urologia é o dedo de Deus para a manutenção de seu templo. Primeira epístola do pastor Milton, a IBF, capítulo 1, verso 1. É isso, queridos. Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo, né? Foi com muito carinho que preparamos para você e foi para dar aquela cutucada para que você se toque, né? Que você precisa cuidar da sua saúde, ok? Então, compartilhe essa live com quantas pessoas você puder do seu story lá, do seu feed de notícias, do seu Facebook, do seu WhatsApp. Mande o link para todo mundo e faça as pessoas mudarem seu modo de viver, os homens mudarem, os seus maridos. Se você é mulher que está nos assistindo, faça seu marido assistir isso, entendeu? Porque ele precisa mudar de atitude, ele precisa se cuidar, tá? A própria Bíblia deseja João, o apóstolo João, quando escrevia, ele iniciava as epístolas dele, as cartas dele, iniciava já dizendo assim: queridos ou filhinhos, acima de tudo desejo-vos saúde, né? Então é o que eu lhe desejo nesta noite. Muito obrigado por sua audiência, por sua presença, por seu apoio. Obrigado ao presidente da CIBESP, nosso pastor presidente, pastor Moisés Lopes. Muito obrigado aí pelo apoio, pela força, pela publicação e incentivo no grupo de pastores e outros grupos aí da sua igreja. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, pastor Jamilton, pastor Leonel de Múcio, nossa equipe aí, nosso tesoureiro,
Antônio Bicovas, nosso querido Vogal Samuel, e comentem no chat aí se achar que a gente deve repetir essa palestra. Se não, ano que vem estaremos de volta em novembro, neste mesmo canal, com essa mesma palestra, quem sabe mais atualizada ainda, tá? Para honra e glória de Deus, para nossa alegria e felicidade, saúde masculina. Saúde masculina é o que interessa, o resto não tem pressa, como dizia o outro. Obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Eu me despeço orando a Deus que lhe dê a alegria de cuidar da sua saúde. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Não vacile, não pise na bola, José. Evite a apostasia. Deus esteja com você. Nosso muito, muito, muito obrigado.